Olá, gente! Seja bem-vindo a mais um Papo Curto e Necessário. E o tema do vídeo de hoje é vítima. O assunto hoje é muito sério, né? Não que os outros papos não tenham sido sérios, mas não dá para não falar sobre feminicídio, sobre patriarcado, sobre violência contra a mulher, mesmo que essa mulher esteja agindo na lei, dentro da lei. Antes de mais nada, antes da gente entrar no tema, eu quero agradecer a todo mundo que apoiou a gente em relação ao vídeo passado. Tivemos muitas mensagens de apoio de pessoas que entenderam, né, a forma como a gente se expressou, que entendeu a gravidade da situação e a importância de se discutir, de se falar sobre violências. E mais uma vez a gente volta com esse tema, né, agora de uma outra perspectiva, porque o nosso papel aqui é falar de uma maneira acessível para que todo mundo entenda e que possa refletir, que possa mudar as suas ações, né, após ter acesso a determinadas informações. Na semana passada para agora, 2 temas surgiram aí nas redes, falando sobre 2 casos específicos de violência. Eu não vou citar nome, porque foram 2 casos em que a identidade das pessoas precisavam ser preservadas, inclusive pela lei, mas são os assuntos, né, de uma criança que foi violentada e a promotora, né, acabou forçando essa menina a ficar mais tempo sob tutela para que não fosse feito um aborto, e também da atriz, né, que teve a sua vida exposta, mesmo agindo dentro da lei, e que essa necessidade de aparecer nas redes, essa necessidade de like, de curtida, de comentário, tá fazendo com que mais pessoas sejam agredidas, né? Sejam vítimas de agressões desenfreadas, e que o senso de moral, de ética, de normalidade está sendo passado por cima porque as pessoas querem fama. Aí vocês podem se perguntar, né? Mas vocês estão na rede social. Sim, a rede social hoje é uma ferramenta para que a gente possa ter esse tipo de abertura, esse tipo de acesso com pessoas, para que temas importantes sejam discutidos. A rede social não é só para postar como se a vida fosse perfeita, não, gente. Pelo contrário, antigamente a gente só tinha acesso a que aquela mídia tradicional trazia pra gente. Televisão, jornal, revista. Hoje em dia, muita coisa está sendo exposta de podridão, né? Independente do segmento, porque nós temos essa ferramenta. Então também a gente tem que desconstruir essa imagem de que tudo é perfeito na rede social. Então sim, nós estamos aqui, nós precisamos sim do seu like, nós precisamos do seu comentário, nós precisamos da sua curtida, que você compartilhe, porque vídeos como esse fazem com que a gente comece a mudar a nossa forma de agir, e a gente precisa mudar a nossa forma de agir. A violência, e aí eu vou focar mais na violência contra a mulher, viu, gente? Porque nós sofremos violências o tempo inteiro. E por mais que a gente sofra violência, muitas pessoas tentam reverter essa situação colocando as vítimas como agressoras. Um exemplo: muita gente deixa de denunciar algum tipo de agressão porque por medo de como vai ser ressarcida na sociedade, por medo de receber um processo porque teve que falar o nome de alguém dentro dessa violência, por medo de ter seu acesso proibido em determinados locais. Então, e essa pessoa que na verdade é vítima porque ela sofreu a agressão, o sistema e o comportamento da sociedade coloca ela como opressora, como agressora, como culpada de alguma coisa que ela não fez. Então, os conceitos tradicionais que ainda vigoram depois de muito tempo, eles precisam ser reavaliados. Por que o ser humano muda para um tipo de coisa que para ele é favorável e para outra coisa ele não consegue mudar o pensamento, não consegue mudar a forma de ver a vida? Existem situações que mudaram, por exemplo, antigamente as mulheres com 10 anos já eram vistas como
geradoras de vida e casavam, né? Os pais organizavam casamentos e com 10 anos essa criança já estava sendo casada. Tem casos até hoje. Isso se mudou. Hoje é um absurdo você ver uma criança, uma menina de 10 anos sendo casada. É proibido, inclusive. Ok, isso mudou. E qual a dificuldade de mudar em relação ao mercado de trabalho? A mulher desenvolve a mesma função de um homem e recebe menos. Qual a dificuldade de mudar em relação à comunidade LGBTQIAP+. Qual é a dificuldade de mudar em relação ao racismo? Qual é a dificuldade? Muitas violências sofridas por minorias, por mulheres, até por homens também, claro, né? Mas a gente sempre puxa para esse viés, porque somos mulheres e falamos sobre as nossas dificuldades, as nossas questões também, principalmente. Então, quando a gente percebe esse tipo de violência, como aconteceu com a menina de 11 anos e com a atriz, é revoltante. É revoltante. E aí eu vou puxar para um outro tema que, na verdade, a gente pode até fazer um vídeo específico, porque, assim, quando a atriz entende que ela não tem condição de criar aquela criança, porque ela vai ver aquela criança, vai olhar para aquela criança e ela vai ver que foi vítima de uma violência. E existe um caminho legal que foi o que ela fez. Aí eu fico me perguntando, tem muita gente que fala assim, eu sou louca para ter um bebê. A vida de um bebê dura 1 ano. Depois disso é uma pessoa que você tem que criar. Você quer ter um bebê? Você tem condição de ter um bebê? Ou você tem condição de criar uma pessoa digna para agir no mundo? Pensar nos caminhos em que essa pessoa vai seguir, no que você vai ensinar para que ela se torne uma pessoa digna, uma pessoa que cuide do próximo. Porque criar um bebê é fácil. Difícil é criar um ser humano. Então eu queria só fazer esse destaque para esses 2 casos e deixar toda a minha solidariedade para essas 2 mulheres, essas 2 meninas, né, que foram vítimas e que, assim como elas, milhares de mulheres sofrem, né? Então repense sobre isso. Curtam, comentem, compartilhem, para que essas ideias deixem de ser só ideias e se tornem atitudes.